Náutico e Sport em mais uma decisão do Campeonato Pernambucano. Amigos do meu canal Marcelo Cavalcante, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, peço para que vocês se inscrevam, né? Quem está chegando por aqui agora no canal, indique para os amigos também, dá like, que é bacana para a gente, curte aí, comenta, que é muito bom também, aí trocar uma ideia, sugere aí pautas e, enfim, vamos em frente. Hoje, a pauta do assunto, do nosso vídeo aqui, não é nada mais é do que a final do Campeonato Pernambucano, a decisão que vem pela frente, né? 2 jogos, no próximo domingo, dia 1 de março, dia 8 de março, Náutico e Sport frente a frente. Ou seja, aconteceu o que se esperava, né? Não houve surpresa. O Sport passou pelo Retrô, o Náutico passou pelo Santa Cruz. Talvez a dramaticidade dos jogos é que tenham sido uma surpresa, né? As duas equipes, o Náutico e o Sport, passaram uma certa situações difíceis para chegar à decisão. Mas como é um jogo decisivo, o cenário é outro daqueles jogos que aconteceram anteriormente. Primeiro vamos falar do jogo, do clássico das emoções, que definiu o Náutico na final, até porque foi nesse domingo. O Náutico venceu o Santa Cruz por 2-0, 2 gols do Paulo Sérgio, o destaque do final de semana, o destaque do clássico, sem sombra de dúvida, fez os 2 gols que classificaram o Náutico, gols decisivos, um de pênalti e outro um golaço, pegando de primeira, surpreendendo o goleiro do Santa Cruz. Um jogo em termos de qualidade, eu não gostei. Mas foi dramático o jogo, né? Náutico, o Santos me surpreendeu com a escalação de um goleiro, o Gabriel, né? Me surpreendeu pela postura, o time foi bem arrumado, assim, pelo menos defensivamente. Sentiu a pressão no início do jogo, normal, o Náutico ia tomar as iniciativas da partida, mas depois se organizou e até deu trabalho lá ao time do Náutico, o time do Hélio dos Anjos. Mas acabou que o Náutico conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo, com um gol de pênalti do Paulo Sérgio, um pênalti que foi pênalti, não tenha dúvida. É engraçado, é um lance curioso, assim, porque o jogador do Santa Cruz cai, ele não tem intenção de derrubar o Vinícius, mas acaba derrubando, acaba fazendo um pênalti. E a curiosidade desse jogo, no segundo tempo, o Santa Cruz teve a chance de empate num pênalti, e o atleta do Santa Cruz perdeu, o Matheus perdeu, o gol bateu muito mal, o goleiro do Náutico que não transmite muita confiança, acabou pegando o pênalti, e logo em seguida teve outro pênalti a favor do Náutico, e aí tem que destacar o seguinte: quando aconteceu a perda do pênalti do Náutico, ou do Santa, e foi pro pênalti do Náutico, você vê que os jogadores do Santa Cruz são tão cabisbaixos, que o pênalti não foi pênalti. O árbitro marcou com convicção, estava de frente pro lance, marcou com convicção, o VAR chamou, o árbitro foi lá sozinho, ninguém do Santa Cruz, todo mundo de cabeça baixa, ninguém do Santa Cruz reclamou, ninguém pressionou o árbitro, nada. E acabou que o árbitro manteve o pênalti. E o Paulo Sérgio perdeu. Depois o Paulo Sérgio teve personalidade para ir à frente, não se abater e fazer o 2-0, aproveitar que o time de Santa Cruz já tinha se entregue, já tinha jogado a toalha. Então, e o Náutico nesse ano jogou 3 clássicos contra o Santa, 4-0, 1-0 e 2-0. Marcou essa infinidade de gols, não tomou um gol sequer. E o Santa Cruz num jejum impressionante contra o Náutico, não vence o Náutico há bastante tempo, não está numa final, não ganha títulos desde 2016. É situação difícil para o Santa. Santa Cruz vai ter que se reconstruir para essa Série C que vem pela frente, né, Copa do Brasil, enfim. Mas é um time muito deficiente. Tem que contratar um treinador, nada contra o Fábio, só fez até um trabalho de reconstrução ali, de montagem da equipe, na emergência, fez um bom trabalho, mas o Santa Cruz definir o treinador e fazer contratações urgentes para a disputa da Série C. E acho também que o Náutico precisa de contratação. Mas está na final e isso é uma motivação a mais para a equipe alvirrubra, que pega o Sport, que sofreu barbaridade para vencer o Retrô. O time do Sport muito mal na competição. Está muito mal, vamos combinar. Está muito mal. Venceu lá aquele clássico contra o Santa Cruz na ilha, deu aquele ânimo e tal. Está na decisão, está na final, luta pelo tetracampeonato. Né? As duas equipes não se enfrentam numa decisão do campeonato desde 2021, quando o Náutico venceu aquele campeonato e quebrou um tabu de 50 anos de não vencer o Sport numa decisão. E agora tem pela frente mais um confronto entre as duas equipes. Acho que o Sport, o Náutico é favorito, porque o Sport contra o Retrô mostrou um futebol muito ruim.
Não jogou bem o primeiro jogo, mas venceu nos aflitos por 1-0. E na Ilha, no jogo do sábado, fez 1-0. Fez 1-0 no jogo, ampliou a vantagem para dois gols, né? Que aí o Retrô teria que fazer 2 gols para levar para os pênaltis. E o Retrô fez merecidamente um gol de falta e depois o Rolls, que é um ponto falho do Sport. O Sport já adotou que não tem mais essa conversinha de que bom time se começa com um bom goleiro. Há tempos que o Sport não contrata um bom goleiro, de confiança, assim. Chegue para ser o Sport tá com o Rolls que não, aí tá aí, a torcida não tem confiança nele, a defesa não tem, ele não transmite confiança. Tem o Thiago Couto, que ano passado também não transmitiu, foi pro Vitória, fez uma campanha ali de manutenção, voltou e é reserva. Acho que só o fato dele ter tido essa experiência, talvez tenha amadurecido, mereça a titularidade. Mas o Roger opta por manter o Rolls. Ninguém sabe, ninguém entende. O Sport só veio melhorar no segundo tempo da partida, depois de algumas mudanças que o treinador fez, e principalmente porque o Retrô fez mudanças que fez com que a equipe perdesse a qualidade, perdesse a pegada, perdesse a ligação do time. Né? Os setores ficaram dispersos e o Sport aproveitou isso e acabou vencendo a partida por 3-2. Mas foi um jogo muito ruim tecnicamente do Sport, mas o que vale é a vaga na final. E aí a gente vai esperar o que a federação está aprontando, hein? Porque daqui a pouco a federação vai dizer, capaz de dizer que os 2 jogos vão ser na arena com torcida única para cada. Né? É bom, da Federação Pernambucana se espera de tudo. Eu sei, o normal seria, o que seria bom, né? Um cenário bom. Um jogo nos aflitos, um jogo na ilha, acho que pela campanha que nós foi melhor, jogo na ilha primeiro, com as 2 torcidas, era o que gostaria, né? As 2 torcidas na ilha, as 2 torcidas nos aflitos, mas certamente eu espero, se é para ter uma torcida só, então que seja um na ilha e outro nos aflitos, com cada um de sua torcida fazendo presença, fazendo a festa que o futebol pernambucano merece. O futebol pernambucano está precisando melhorar e muito. Esse campeonato pernambucano desse ano foi muito, muito ruim tecnicamente, muita confusão, muita atrapalho. Mas vamos torcer por uma decisão de paz, decisão de bons jogos e que vença o melhor, que a gente esteja aqui para comentar e trazer informações para vocês, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.